Capítulo 25. Como enriquecer a personalidade. No Monte das Oliveiras, Cristo falara aos discípulos do seu segundo advento ao mundo. Especificara certos sinais que se manifestariam quando sua vinda estivesse próxima, e ordenara aos discípulos que vigiassem e estivessem preparados. Novamente repetiu a advertência: Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mostrou então que significa aguardar sua vinda. O tempo não deve ser gasto em vigilância ociosa, mas em trabalho diligente. Esta lição ensinou na parábola dos talentos. O reino dos céus, disse, é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. O homem que partiu para longe representa Cristo, que, ao proferir esta parábola, estava prestes a partir da terra para o céu. Os servos, ou escravos da parábola, representam os seguidores de Cristo. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por bom preço, não com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com precioso sangue de Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Todos os homens foram comprados por este infinito preço. Derramando toda a riqueza do céu neste mundo, dando-nos todo o céu em Cristo, Deus adquiriu a vontade, as afeições, a mente, a alma de todo ser humano. Crentes ou incrédulos, todos os homens são propriedades do Senhor. Todos são chamados para seu serviço, e todos deverão, no grande dia do juízo, prestar contas da maneira em que respondem a esta reivindicação. As reivindicações de Deus, porém, não são reconhecidas por todos. Os que professam ter aceito o serviço de Cristo são representados como seus servos na parábola. Os seguidores de Cristo foram redimidos para servir. Nosso Senhor ensina que o verdadeiro objetivo da vida é servir. Cristo mesmo foi obreiro e dá a todos os seus seguidores a lei do serviço, o serviço a Deus e ao próximo. Aqui Cristo apresentou ao mundo uma concepção mais elevada da vida, a qual jamais conheceram. Vivendo para servir aos outros, o homem é levado à comunhão com Cristo. A lei de servir torna-se o vínculo que nos liga a Deus e a nosso semelhante. Cristo confia a seus servos seus bens, alguma coisa que deve ser usada para ele. Dá a cada um sua obra. Todos têm seu lugar no plano eterno do céu. Todos devem colaborar com Cristo para a salvação de almas. Tão certo como nos está preparando um lugar nas mansões celestes, há também um lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Dons do Espírito. Os talentos que Cristo confiou à sua igreja representam especialmente os dons e bênçãos conferidos pelo Espírito Santo. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilha, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 a 11. Nem todos os homens recebem os mesmos dons, porém a cada servo do Mestre é prometido algum dom do Espírito. Antes de deixar os discípulos, Cristo assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Depois disse: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas capítulo 24, verso 29. Somente depois da ascensão, porém, foi o dom recebido em sua plenitude. Apenas quando os discípulos se renderam plenamente à sua operação em fé e súplicas, foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Então os bens do céu foram concedidos aos seguidores de Cristo em sentido especial. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, verso 8 e 7.
mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, repartindo o Espírito particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Estes dons já são nossos em Cristo, mas a posse real depende de nossa recepção do Espírito de Deus. A promessa do Espírito não é apreciada devidamente. Seu cumprimento não é realizado como poderia sê-lo. A ausência do Espírito é que torna tão impotente o ministério evangélico. Pode-se possuir cultura, talento, eloquência ou qualquer dote natural ou adquirido, mas, sem a presença do Espírito de Deus, não se tocará nenhum coração, nem se ganhará pecador algum para Cristo. De outro lado, se estão ligados com Cristo e se possuem os dons do Espírito, os mais pobres e ignorantes de seus discípulos terão poder que falará aos corações. Deus faz deles condutos para difusão, no universo, das mais elevadas influências. Outros talentos. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Esta inclui todos os dons e dotes originais ou adquiridos, naturais ou espirituais. Todos devem ser empregados no serviço de Cristo. Tornando-nos discípulos seus, rendemo-nos a Ele com tudo o que somos e temos. Devolve-nos Ele, então, essas dádivas purificadas e enobrecidas, para que as utilizemos para sua glória em abençoar nossos semelhantes. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Os talentos não são distribuídos a esmo. Quem tem capacidade para usar 5 talentos, recebe 5. Quem só pode utilizar 2, recebe 2. Quem só pode usar sabiamente 1, recebe 1. Ninguém precisa lamentar que não recebeu maiores dons, porque aquele que repartiu a cada um é igualmente honrado pelo desenvolvimento de toda a dádiva, seja ela grande ou pequena. Aquele a quem foram confiados 5 talentos deve restituir o aumento dos 5. A quem foi dado apenas 1, o aumento de 1. Deus espera a restituição, segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. 2 Coríntios capítulo 8, verso 12. O uso dos talentos. Na parábola, aquele que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Os talentos, conquanto poucos, devem ser empregados. A questão que mais nos interessa não é quanto recebi, mas o que faço com o que tenho? O desenvolvimento de todas as nossas faculdades é a primeira obrigação que devemos a Deus e a nossos semelhantes. Ninguém que não esteja crescendo diariamente em capacidade e utilidade estará cumprindo o propósito da vida. Fazendo profissão de fé em Cristo, comprometemo-nos a tornar-nos tudo quanto nos seja possível, como obreiros para o Mestre, e devemos cultivar cada faculdade ao mais elevado grau de perfeição, para que possamos fazer o maior bem que formos capazes de realizar. O Senhor tem uma grande obra para realizar, e mais legará na vida futura aos que na presente serviram mais fiel e voluntariamente. O Senhor escolhe seus agentes e dá-lhes cada dia, sob diferentes circunstâncias, oportunidades em seu plano de operação. Escolhe seus agentes em cada esforço sincero de levar a efeito o seu plano, não porque sejam perfeitos, mas porque pela conexão com Ele podem alcançar a perfeição. Deus somente aceitará os que estão decididos a ter um alvo elevado. Coloca cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática do mal, tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso, e todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. E os que querem ser cobreiros de Deus devem esforçar-se para aperfeiçoar cada órgão do corpo e qualidade da mente. Verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o adestramento do corpo, mente e alma para o serviço divino. Esta é a educação que perdurará para a vida eterna. Requer o Senhor de todo cristão crescimento em eficiência e capacidade em todo ramo.
Cristo pagou nosso salário, seu próprio sangue e sofrimento, para assegurar nosso serviço voluntário. Veio ao nosso mundo para dar um exemplo de como devemos trabalhar e que espírito devemos introduzir em nossa labuta. Deseja que estudemos como melhor promover sua obra e glorificar seu nome no mundo, coroando com honras, com maior amor e devoção, o Pai que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. Cristo, porém, não nos deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição de caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo. Deus dá os talentos e as faculdades mentais. Nós formamos o caráter. É formado por combates árduos e renhidos com o próprio eu. As tendências herdadas devem ser banidas por um conflito após outro. Devemos esquadrinhar-nos detidamente e não permitir que permaneça traço algum incorreto. Ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Muitos a quem Deus capacitou para fazer trabalho excelente, pouco conseguem, porque pouco empreendem. Milhares passam esta vida como se não tivesse alvo definido pelo qual viver, nem norma para alcançar. Os tais receberão recompensa proporcional às suas obras. Lembre-se de que nunca alcançará mais elevada norma que a que se propuser. Fixe, pois, alto seu alvo, e passo a passo, embora com esforços dolorosos, abnegação e sacrifício, suba até o topo a escada do progresso. Que nada o impeça. O destino não teceu tão firmemente suas malhas ao redor de qualquer homem que precisasse permanecer desamparado e na incerteza. Circunstâncias adversas devem criar a firme determinação de vencê-las. A transposição de um obstáculo dará maior capacidade e ânimo para avançar. Insista com resolução na direção correta, e então as circunstâncias serão suas auxiliares, não empecilhos. Almeje cultivar toda a graça do caráter, para a glória do Mestre. Você deve agradar a Deus em cada aspecto da formação de seu caráter. Isso você pode fazer, porque Enoque lhe agradou, embora vivesse num século degenerado. E há Enoques em nosso tempo. Seja como Daniel, aquele fiel estadista, homem que nenhuma tentação podia corromper. Não desaponte aquele que tanto o ama, que deu sua vida para cancelar seus pecados. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Lembre-se disso. Se tiver cometido erros, certamente alcançará a vitória ao reconhecer estes erros e os considerar farol de advertência. Assim, transformará a derrota em vitória, desapontando o inimigo e honrando o seu Redentor. O caráter formado segundo a semelhança divina é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro. Aqueles que nesta vida estão sob a instrução de Cristo levarão consigo para as mansões celestes toda a consecução divina. E no céu devemos progredir continuamente. Que importância tem, pois, nesta vida o desenvolvimento do caráter? Os seres celestiais cooperarão com o agente humano, que procura com fé decidida a perfeição de caráter que se manifesta na ação perfeita. A todo que se empenha nesta obra, Cristo diz: estou à sua destra para o auxiliar. Colaborando a vontade do homem com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito a seu mando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Faculdades mentais. Deus requer o cultivo das faculdades mentais. É seu desígnio que seus servos possuam mais inteligência e mais claro discernimento que os mundanos, e se desagrada dos que são muito descuidados ou muito indolentes para se tornarem obreiros eficientes e bem preparados. Deus nos manda amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento.
Isto nos impõe a obrigação de desenvolver o intelecto até a mais plena capacidade, para que com todo o entendimento conheçamos e amemos nosso Criador. Se for submetido à direção do Espírito, quanto mais perfeitamente cultivado o intelecto, tanto mais eficazmente poderá ser usado no serviço do Senhor. O homem iletrado, que é consagrado a Deus e aspira a abençoar a outros, pode ser utilizado pelo Senhor em seu serviço. Mas os que, com o mesmo espírito de consagração, tiveram o benefício de uma instrução completa, podem fazer obra muito mais extensa para Cristo. Estão em posição vantajosa. O Senhor deseja que obtenhamos toda a instrução possível, com o objetivo em vista de partilhar com outros nosso conhecimento. Ninguém pode saber onde nem como será chamado para labutar ou falar para Deus. Somente nosso Pai Celeste vê o que pode fazer do homem. Há perante nós possibilidades que nossa fraca fé não discerne. Nossa mente deve estar tão adestrada que, se necessário, possamos expor as verdades da Palavra de Deus perante as mais altas autoridades terrenas, de maneira tal que glorifique seu nome. Não devemos perder oportunidade alguma de preparar-nos intelectualmente para a obra de Deus. Que os jovens que necessitam de instrução empenhem-se com determinação para obtê-la. Não espere uma oportunidade, mas forje-a você mesmo. Aproveite qualquer meio que se apresente. Pratique a economia. Não gaste o seu dinheiro na satisfação do apetite nem em divertimentos. Seja resoluto em se tornar útil e eficiente como Deus o quer. Seja pontual e fiel em tudo quanto empreender. Aproveite toda oportunidade ao seu alcance para fortalecer o intelecto. Seja o estudo de livros combinado com útil trabalho manual e assegure-se por esforço fiel, vigilância e oração a sabedoria que é de cima. Isto lhe dará educação completa. Assim você pode crescer no caráter e ter influência sobre outras mentes, habilitando-se a conduzi-las na vereda da justiça e santidade. Poderia ser conseguido muito mais no trabalho de autoeducação se estivéssemos alerta para as nossas próprias oportunidades e privilégios. Verdadeira instrução significa mais do que os colégios podem dar. Embora o estudo das ciências não deva ser negligenciado, deve ser obtida a maior instrução mediante ligação vital com Deus. Tome cada estudante sua Bíblia e ponha-se em comunhão com um grande mestre. Que a mente seja adestrada e disciplinada para lutar com os problemas difíceis na pesquisa da verdade divina. Os que têm fome de conhecimento para tornarem-se uma bênção para seus semelhantes, receberão eles mesmos bênçãos de Deus. Pelo estudo da palavra, suas forças mentais serão estimuladas a uma atividade fervorosa. Haverá expansão e desenvolvimento das faculdades, e a mente adquirirá capacidade e eficiência. Cumpre a todo o que quiser ser o obreiro de Deus exercer o domínio de si mesmo. Isso efetuará mais que a eloquência ou os talentos mais brilhantes. A mente vulgar, bem disciplinada, realizará trabalho maior e mais elevado que o espírito mais altamente instruído e que os maiores talentos, sem o domínio próprio. A linguagem. O dom da palavra é um talento que deve ser cultivado acuradamente. De todos os dons que recebemos de Deus, nenhum é capaz de se tornar maior bênção que este. Com a voz, convencemos e persuadimos. Com ela, elevamos orações e louvores a Deus. E também falamos a outros do amor do Redentor. Que importância tem, pois, que seja bem educada, a fim de tornar-se mais eficaz para o bem? A cultura e o correto uso da voz são grandemente negligenciados até por pessoas de inteligência e de atividade cristã. Muitos leem ou falam de maneira tão baixa ou tão rápida que não podem ser compreendidos perfeitamente. Alguns possuem pronúncia pesada e indistinta, outros falam em tonalidade alta, em tons agudos e estridentes, desagradáveis aos ouvidos. Textos, hinos, relatórios e outras partes apresentados em reuniões públicas são às vezes lidos de maneira tal que não são entendidos, de modo que muitas vezes perdem toda a força e nada impressionam. Este é um mal que pode e deve ser corrigido. A Bíblia nos dá instruções neste ponto. É dito dos levitas que liam as Escrituras ao povo nos dias de Esdras. Leram no livro, na lei de Deus,
e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias capítulo 8, verso 8. Por esforço diligente, todos podem adquirir a capacidade de ler inteligivelmente e falar em tom claro e sonoro e de maneira distinta e impressiva. Fazendo isto, podemos desenvolver grandemente nossa eficiência como obreiros de Cristo. Cada cristão é chamado para anunciar a outros as inescrutáveis riquezas de Cristo. Por isso, deve procurar perfeição no falar. Deve apresentar a palavra de Deus de maneira tal que a recomende ao auditório. Deus não pretende que seus porta-vozes sejam incultos. Não é sua vontade que o homem apouque ou avilte o manancial celeste que por ele flui para o mundo. Devemos contemplar a Jesus como modelo perfeito. Devemos solicitar o auxílio do Espírito Santo e, em seu poder, procurar adestrar todos os órgãos para um trabalho perfeito. Isto se aplica especialmente aos que são chamados para o ministério público. Todo pregador e todo instrutor deve lembrar que está dando ao povo uma mensagem que encerra interesses eternos. A verdade anunciada julgá-lo-á no dia do grande ajuste final. E para algumas almas, a maneira de alguém apresentar a mensagem determinará sua aceitação ou rejeição. Seja, pois, falada a verdade de modo que apele ao entendimento e impressione o coração. Seja ela pronunciada compassada, distinta e solenemente, mas com toda a sinceridade que sua importância requer. A cultura e o uso convenientes do dom da palavra relacionam-se com todos os ramos da obra cristã. Penetra na vida familiar e em todo o intercâmbio mútuo. Devemos acostumar-nos a falar em tom agradável, usar linguagem pura e correta e palavras amáveis e corteses. Palavras suaves e bondosas são para a alma como o orvalho e a chuva branda. A Escritura diz de Cristo que havia em seus lábios uma graça tal que sabia dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Salmo 45, verso 2 e Isaías capítulo 50, verso 4. E o Senhor nos manda: a vossa palavra seja sempre agradável, para que dê graça aos que ouvem. Colossenses capítulo 4, verso 6 e Efésios capítulo 4, verso 29. Procurando corrigir ou reformar a outros, devemos ter cuidado com nossas palavras. Serão um cheiro de vida para a vida ou de morte para a morte. Quando censuram ou aconselham, muitos usam linguagem áspera e severa, palavras que não são adequadas para curar a alma ferida. Por essas expressões desavisadas é irritado o espírito e os errantes são muitas vezes instigados à rebelião. Todos os que quiserem advogar os princípios da verdade precisarão receber o celeste óleo do amor. Sob todas as circunstâncias, a censura deve ser expressa com amor. Então nossas palavras reformarão e não hão de exasperar. Cristo, pelo Espírito Santo, suprirá o poder necessário. Esta é sua obra. Não se deve proferir uma única palavra imprudentemente, nenhuma maledicência, palavreado frívolo algum, nenhuma murmuração impertinente, nem sugestão impura sairá dos lábios do seguidor de Cristo. Escrevendo por inspiração do Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Efésios capítulo 4, verso 29. Palavras torpes não significam somente palavras vis, quer dizer qualquer expressão contrária aos santos princípios e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras e insinuações malévolas. Se não forem repelidas imediatamente, conduzem a grande pecado. É dever de toda a família e de cada cristão individual obstar o curso da linguagem corrupta. Quando em companhia dos que se deleitam em palestras tolas, é nosso dever mudar o assunto da conversa, se possível. Com o auxílio da graça de Deus, devemos calmamente proferir algumas palavras ou introduzir um tema que oriente a conversa para terreno mais aproveitável. É obrigação dos pais inculcar nos filhos bons hábitos de linguagem. A melhor escola para este fim é a vida doméstica. Desde os primeiros anos deve a criança ser ensinada a falar respeitosamente e com amor a seus pais e aos outros. Ensinar-se-lhe-á que somente palavras gentis, verdadeiras e puras lhes devem sair dos lábios. Os pais mesmos devem estudar diariamente na escola de Cristo.
Assim poderão ensinar aos filhos, por preceito e exemplo, o uso da linguagem sã e irrepreensível. Tito capítulo 2, verso 8. Este é um de seus maiores deveres e da maior responsabilidade. Como seguidores de Cristo, nossas palavras devem ser um auxílio e encorajamento a outros na vida cristã. Muito mais do que fazemos, precisamos falar dos preciosos capítulos de nossa experiência. É bom falarmos da misericórdia e longanimidade de Deus e da incomparável profundeza do amor do Salvador. Nossas palavras devem ser expressões de louvor e ações de graças. Se o coração e a mente estiverem cheios do amor de Deus, isto será revelado na conversação. Não nos será difícil transmitir aquilo que experimentamos na vida espiritual. Grandes pensamentos, aspirações nobres, percepção clara da verdade, propósitos liberais, anelos de piedade e santidade produzirão frutos em palavras que revelam o caráter do tesouro do coração. Se Cristo for assim manifestado em nossa linguagem, a mesma terá o poder de conquistar almas para Ele. Devemos falar de Cristo aos que não o conhecem. Devemos fazer o que Cristo fez. Onde quer que estivesse, na sinagoga, ao pé do caminho, no barco um tanto arredado da margem, no banquete do fariseu ou à mesa do publicano, falava aos homens das coisas pertinentes à vida mais elevada. As coisas da natureza, os acontecimentos da vida diária, eram por ele relacionados com as palavras da verdade. O coração dos ouvintes era atraído para ele, porque lhes curara as enfermidades, confortara os aflitos e tomara nos braços seus filhinhos e os abençoara. Cristo abria os lábios para falar. A atenção dele se voltava para ele, e toda palavra era para alguma alma um cheiro de vida para a vida. Assim deve ser conosco. Onde quer que estejamos, devemos vigiar as oportunidades de falar do Salvador a outros. Se seguirmos o exemplo de Cristo em fazer o bem, os corações nos estarão abertos, como estiveram para Ele. Não abruptamente, mas com tato oriundo do amor divino, poderemos falar-lhes daquele que traz a bandeira entre 10.000 e é totalmente desejável. Cânticos, capítulo 5, versos 10 e 16. Esta é a mais elevada obra em que podemos empregar o talento da linguagem. Foi-nos dado para que pudéssemos apresentar a Cristo como Salvador que perdoa os pecados. Influência. A vida de Cristo foi uma influência sempre crescente e ilimitada. Influência que o ligava a Deus e a toda a família humana. Mediante Cristo, Deus conferiu ao homem uma influência que lhe torna impossível viver para si próprio. Individualmente, temos ligação com nossos semelhantes, parte da grande família de Deus, e estamos sob obrigações mútuas. Ninguém pode ser independente de seu próximo, porque o bem-estar de cada um afeta a outros. É propósito de Deus que cada um se sinta imprescindível ao bem-estar dos outros e procure promover a sua felicidade. Toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor, ou pode estar pesada e fria com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com que nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Esta é uma responsabilidade de que não nos podemos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem sua influência. Da impressão assim feita dependem consequências para o bem ou para o mal que ninguém pode computar. Todo impulso assim comunicado é uma semente que produzirá sua colheita. É um elo na longa cadeia de eventos humanos que se estende não sabemos até onde. Se por nosso exemplo ajudamos a outros na formação de bons princípios, estamos-lhes dando a capacidade de fazer o bem. Eles, por sua vez, exercem a mesma influência sobre outros, e estes sobre terceiros. Assim, por nossa influência inconsciente, podem ser abençoados milhares. Atire uma pedra num lago, e forma-se uma onda, e a ela se seguem outras, e crescendo as mesmas, o círculo amplia-se até atingir a margem. O mesmo se dá com nossa influência. Além do nosso conhecimento e árbitrio, ela atua em outros para bênção ou maldição. O caráter é um poder.
o testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e pia exerce influência quase irresistível. Manifestando em nossa vida o caráter de Cristo, com eles cooperamos na obra de salvar almas. Somente revelando em nossa vida o seu caráter é que podemos com ele colaborar. E quanto mais vasta a esfera de nossa influência, tanto maior bem podemos fazer. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a Igreja terá o poder de abalar o mundo. Contudo, não deve ser olvidado que a influência não deixa de ser um poder para o mal. É terrível alguém perder sua alma, mas causar a perdição de outras almas é-o ainda mais. Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é pensamento horrível. Contudo, é possível. Muitos que professam ajuntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a Igreja ser tão fraca. Muitos tomam a liberdade de criticar e acusar, expressando suspeita, inveja e descontentamento. Entregam-se a Satanás como instrumentos. Antes que reconheçam o que estão fazendo, o adversário, por meio deles, conseguiu seu propósito. A impressão do mal foi feita, a sombra foi projetada, os dardos de Satanás atingiram o alvo. Desconfiança, incredulidade e degradante infidelidade tomaram posse daqueles que, de outra maneira, poderiam ter aceitado Cristo. Entre mentes, os obreiros de Satanás olham complacentes aos que arrastaram ao ceticismo e agora estão empedernidos contra toda admoestação e rogo. Lisonjeiam-se de que, em comparação com essas almas, são virtuosos e justos. Não reconhecem que esses pobres náufragos do caráter são vítimas de sua língua desenfreada e de seu coração rebelde. Por sua influência foi que esses tentados caíram. Assim, a frivolidade, a condescendência egoísta e a indiferença despreocupada por parte de cristãos professos estão desviando muitas almas da vereda da vida. Muitos há que temerão enfrentar no tribunal de Deus os resultados de sua influência. Somente pela graça de Deus é que podemos utilizar sabiamente esta dádiva. Nada há em nós com que possamos influenciar a outros para o bem. Se reconhecermos nossa falta de recurso e a necessidade de poder divino, não confiaremos em nós mesmos. Não sabemos que consequências terão um dia, uma hora ou um momento, e nunca devemos começar o dia sem encomendar nossos caminhos ao Pai Celeste. Anjos seus são comissionados para velarem sobre nós, e se nos colocarmos sob a sua proteção, no tempo de perigo estarão à nossa destra. Quando inconscientemente estivermos em perigo de exercer influência má, os anjos estarão ao nosso lado, orientando-nos para um melhor procedimento, escolhendo-nos as palavras e influenciando-nos as ações. Assim, nossa influência pode ser silenciosa e inconsciente, mas forte para atrair outros a Cristo e ao mundo celeste. Tempo. Nosso tempo pertence a Deus. Cada momento é seu, e estamos sob a mais solene obrigação de aproveitá-lo para a sua glória. De nenhum talento que nos concedeu requererá ele mais estrita conta do que de nosso tempo. O valor do tempo supera toda computação. Cristo considerava precioso todo momento, e assim devemos considerá-lo. A vida é muito curta para ser esbanjada. Temos somente poucos dias de graça para nos prepararmos para a eternidade. Não temos tempo para dissipar, tempo para devotar aos prazeres egoístas, tempo para contemporizar com o pecado. Agora é que nos devemos preparar para o juízo investigativo. A família humana apenas começou a viver quando principia a morrer, e o trabalho incessante do mundo findará em nada se não se adquirir verdadeiro conhecimento em relação à vida eterna. O homem que aprecia o tempo como seu dia de trabalho habilitar-se-á para a mansão e para a vida que é imortal. Foi-lhe bom ter nascido. Somos advertidos a remir o tempo. O tempo esbanjado nunca poderá ser recuperado, porém. Não podemos fazer voltar atrás nem sequer um momento. A única maneira de podermos remir nosso tempo consiste em utilizar o melhor possível o que nos resta, tornando-nos cobreiros de Deus em seu grande plano de redenção. Dá-se no homem que faz isto uma transformação de caráter. Torna-se um filho de Deus, um membro da família real, um filho do celeste rei. É qualificado para a companhia dos anjos.
Agora é o tempo de trabalharmos para a salvação de nossos semelhantes. Há quem pense que tudo quanto dele se exige é dar dinheiro para a causa de Cristo. O tempo precioso em que poderia fazer serviço pessoal para ele passa inutilmente. Mas o privilégio e dever de todos os que têm saúde e força é prestar serviço ativo para Deus. Todos têm que trabalhar na conquista de almas para Cristo. Donativos não podem substituir isto. Todo momento está carregado de consequências eternas. Devemos estar preparados para prestar serviço em qualquer momento. A oportunidade que agora temos de falar palavras de vida a alguma alma necessitada pode nunca mais apresentar-se. Deus pode dizer a alguém: esta noite te pedirão a tua alma. E por nossa negligência, a mesma pode não estar preparada. No grande dia do juízo, como prestaremos contas a Deus? A vida é muito solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, em um remoinho de cuidados e ansiedades pelas coisas terrenas que são apenas um átomo em comparação às de interesse eterno. Contudo, Deus nos chamou para servi-lo nos afazeres temporais da vida. Diligência nesta obra é tanto parte da religião verdadeira como a devoção. A Bíblia não apoia a ociosidade, que é a maior maldição de nosso mundo. Todo homem e mulher verdadeiramente convertidos serão um trabalhador diligente. Do justo emprego do tempo depende nosso êxito no conhecimento e cultura mental. A cultura do intelecto não precisa ser tolhida por pobreza, origem humilde ou circunstâncias desfavoráveis, contanto que se aproveitem os momentos. Alguns momentos aqui e outros ali que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, as horas matutinas tantas vezes desperdiçadas no leito, o tempo gasto em viagens de bonde ou trem, ou espera na estação, os minutos de espera pelas refeições, de espera pelos que são impontuais, se tivesse um livro à mão e estes retalhos de tempo fossem empregados estudando, lendo ou meditando, que não poderia ser conseguido. O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa economia de tempo habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. É o dever de todo cristão adotar hábitos de ordem, perfeição e presteza. Não há desculpa para a morosidade e imperfeição em trabalho de qualquer natureza. Quando alguém está sempre trabalhando e a tarefa nunca está concluída, é porque a mente e o coração não estão na obra. Os vagarosos e que trabalham sem o competente preparo deveriam reconhecer que essas são faltas para serem corrigidas. Precisam exercitar a mente em planejar como utilizar o tempo para alcançar os melhores resultados. Contínuo e método, alguns conseguirão em 5 horas o mesmo trabalho que outros em 10. Muitos que são encarregados de tarefas domésticas estão sempre labutando, não porque tenham tanto para fazer, mas por não planejarem como poupar tempo. Por causa de suas maneiras morosas e lerdas, fazem do pouco trabalho muito. Mas todos quantos quiserem podem vencer estes hábitos falhos e lentos. Devem ter um alvo definido em sua ocupação. Decidam quanto tempo requer certo trabalho e então se esforcem para executá-lo no dado tempo. O exercício da força de vontade tornará as mãos mais expeditas. Pela falta de decisão de se reformarem radicalmente, as pessoas podem tornar-se arraigadas em maus costumes, ou, pelo cultivo de todas as suas faculdades, adquirir a capacidade de fazer o melhor serviço. Serão procuradas em toda e qualquer parte, serão apreciadas por tudo de que são dignas. Muitas crianças e jovens dissipam o tempo que poderiam ser empregados no desempenho de ocupações domésticas, o que mostraria interesse amoroso no pai e na mãe. Os jovens poderiam tomar sobre os ombros fortes muitas responsabilidades que alguém precisa suportar. A vida de Cristo, desde os mais tenros anos, foi uma vida de fervorosa atividade. Não vivia para satisfazer-se. Era filho do Deus infinito. Não obstante, trabalhava com seu pai José na carpintaria. Seu ofício era significativo. Viera a este mundo para edificar caracteres, e como tal, toda a sua obra era perfeita. Em todo o seu labor secular, manifestou a mesma perfeição que nos caracteres que transformava por seu divino poder. É nosso modelo. Os pais devem ensinar a seus filhos o valor e o bom uso do tempo.
Ensine-lhes que é digno esforçar-se para fazer algo que honre a Deus e abençoe a humanidade. Mesmo na infância, podem ser missionários para Deus. Os pais não podem cometer pecado maior que permitir que seus filhos nada tenham para fazer. As crianças aprendem logo a amar a ociosidade e tornam-se homens e mulheres inúteis e sem recursos. Quando tiverem idade suficiente para ganhar a sua subsistência e achar ocupação, trabalharão de modo negligente e preguiçoso, e, contudo, esperarão ser remunerados como se fossem fiéis. Há grande diferença entre esta classe de trabalhadores e as dos que reconhecem o dever de serem mordomos de confiança. Hábitos indolentes e descuidosos tolerados no trabalho serão introduzidos na vida religiosa e nos tornarão incapazes de fazer obra eficiente para Deus. Muitos que pelo trabalho aplicado seriam uma bênção para o mundo foram arruinados pela ociosidade. A falta de ocupação e de propósito inabalável abre a porta para milhares de tentações. Más companhias e hábitos viciosos depravam a mente e a alma, e a consequência é ruína para esta vida e para a vindoura. Qualquer que seja o ramo de trabalho em que estejamos empenhados, a palavra de Deus nos ensina a não ser vagarosos no cuidado e a ser fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Romanos capítulo 12, verso 11, Eclesiastes capítulo 9, verso 10 e Colossenses capítulo 3, verso 24. Saúde. É a saúde uma bênção de que poucos apreciam o valor. Contudo, dela depende em grande parte a eficiência de nossas forças mentais e físicas. Nossos impulsos e paixões têm sua sede no corpo, e o mesmo deve ser conservado na melhor condição física e sob as melhores influências espirituais, para que façamos o melhor uso de nossos talentos. Tudo que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz de discernir entre o bem e o mal. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justo. O mau uso de nossas forças físicas abrevia o período de tempo em que nossa vida pode ser usada para a glória de Deus e nos incapacita para cumprir a obra que Deus nos deu para fazer. Condescendendo com a formação de maus hábitos, recolhendo-nos tarde, satisfazendo o apetite com prejuízo da saúde, pomos os fundamentos da debilidade. Negligenciando os exercícios corporais, fatigando em excesso a mente ou o corpo, desequilibramos o sistema nervoso. Os que assim desconsideram as leis naturais encurtam a vida e se desqualificam para a obra. São culpados de roubo para com Deus. E também estão roubando a seus semelhantes. A oportunidade de abençoar a outros, que é justamente a obra para cuja execução Deus nos enviou ao mundo, foi abreviada por seu próprio procedimento. E incapacitaram-se para fazer mesmo aquilo que poderiam ter realizado em espaço de tempo mais breve. O Senhor considera-nos culpado quando, por nossos hábitos prejudiciais, privamos o mundo do bem. Transgressão da lei física é transgressão da lei moral, pois Deus tanto é autor de uma como da outra. Sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, cada músculo e cada faculdade que confiou ao homem. E todo abuso de qualquer parte de nosso organismo é uma infração dessa lei. Todos devem ter inteligente conhecimento da anatomia humana para poderem conservar o corpo em condição de executar a obra do Senhor. Cuidadosamente deve ser a vida física preservada e desenvolvida, para que pela humanidade possa a natureza divina ser revelada em sua plenitude. A relação do organismo físico com a vida espiritual é um dos ramos mais importantes da educação. Deve receber cuidadosa atenção no lar e na escola. Todos precisam enfronhar-se em sua constituição física e nas leis que regem a vida natural. Quem permanece em ignorância voluntária das leis de seu físico e as viola por ignorância, está pecando contra Deus. Todos devem colocar-se na melhor relação possível com a vida e a saúde. Nossos hábitos devem ser submetidos ao domínio de uma mente que, por sua vez, esteja sob a direção de Deus. Não sabeis, diz o apóstolo Paulo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Força. Não só devemos amar a Deus de todo o coração, mente e alma, como também com todas as forças. Isto inclui o uso pleno e inteligente das forças físicas. Cristo era obreiro fiel tanto nas coisas temporais quanto nas espirituais, e em toda a sua obra tinha a resolução de fazer a vontade do Pai. As coisas do céu e da terra têm conexão mais íntima e estão mais diretamente sob a superintendência de Cristo do que muitos reconhecem. Foi Cristo que planejou a disposição do primeiro tabernáculo terreno, de toda a especificação a respeito do levantamento do Templo de Salomão. Ele, que em sua vida terrena trabalhava como carpinteiro na vila de Nazaré, foi o arquiteto celeste que ideou o plano do edifício sagrado onde seu nome deveria ser honrado. Foi Cristo que deu sabedoria aos edificadores do tabernáculo para executarem um mais primoroso trabalho artístico. Disse: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, e em todo artifício. Eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Êxodo capítulo 31, versos 2 a 6. Deus deseja que seus servos em todo o ramo o contemplem como o doador de tudo quanto possuem. Todas as boas invenções e melhoramentos têm origem naquele que é maravilhoso em conselho e excelente em obra. O contato hábil da mão do médico, seu poder sobre nervo e músculo, seu conhecimento da delicada estrutura do corpo, são a sabedoria do poder divino que deve ser usada para auxiliar os sofredores. A perícia com que o carpinteiro usa o martelo, a força com que o ferreiro faz tinir a bigorna, vem de Deus. Confiou aos homens talentos e espera que lhes peçam conselho. O que quer que façamos, qualquer que seja o ramo da obra em que nos empenhemos, deseja ele dirigir-nos a mente para que façamos obra perfeita. Religião e ocupação não são duas coisas separadas, são uma. A religião da Bíblia deve estar entrelaçada com tudo quanto fazemos ou falamos. Os agentes divinos devem combinar tanto em empreendimentos espirituais quanto em temporais. Devem unir-se em todos os projetos humanos, nos trabalhos mecânicos e agrícolas, nas empresas mercantis e científicas. Deve haver cooperação em todos os ramos da atividade cristã. Deus proclamou os princípios pelos quais, somente, é possível esta cooperação. Sua glória deve ser o motivo de todos os seus colaboradores. Tudo o que fizermos deve originar-se no amor de Deus e ser consoante sua vontade. É tão importante fazer a vontade de Deus em erigir um edifício como o é em tomar parte num culto religioso. E se os obreiros seguirem os justos princípios na formação do caráter, então, na ereção de cada edifício, crescerão em graça e sabedoria. Mas Deus não aceitará os maiores talentos nem os mais esplêndidos cultos se o eu não for apresentado como sacrifício vivo a consumir-se sobre o altar. A raiz precisa ser santa, senão não haverá frutos aceitáveis a Deus. O Senhor fez de Daniel e José administradores capazes. Podia por meio deles atuar porque não viviam para satisfazer as inclinações próprias, mas para agradar a Deus. O caso de Daniel tem uma ligação para nós. Revela o fato de que o homem de negócios não é necessariamente homem astuto, esperto. Pode ser instruído por Deus a cada passo. Daniel, ao mesmo tempo em que era primeiro-ministro do reino de Babilônia, era profeta de Deus e recebia a luz da inspiração divina. Estadistas mundanos e ambiciosos são representados na palavra de Deus como a relva que cresce e como a flor da erva que fenece. Contudo, o Senhor deseja ter a seu serviço homens inteligentes, qualificados para os vários ramos da obra. Há necessidade de homens de negócios que entreteçam em todas as transações os grandes princípios da verdade. E seus talentos devem ser aperfeiçoados pelo mais completo estudo e prática.
Se os homens, em qualquer ramo de trabalho, precisam aproveitar as oportunidades para se tornarem sábios e eficientes, tanto mais aqueles que empregam sua perícia em edificar o reino de Deus no mundo. De Daniel sabemos que em todas as suas transações comerciais, quando submetidas ao exame mais severo, não se podia encontrar uma falta ou erro. Era um modelo de como devem ser todos os homens de negócios. Sua história mostra o que pode ser conseguido por alguém que consagra ao serviço de Deus toda a energia do cérebro, ossos e músculos, do coração e da vida. Dinheiro. Deus também confia aos homens meios, dá-lhes a capacidade de ganhar riquezas. Umedece o solo com o orvalho do céu e com a chuva que refresca. Dá a luz do sol que aquece a terra, despertando para a vida as coisas da natureza e fazendo com que floresçam e produzam fruto. E requer a devolução do que lhe pertence. O dinheiro não nos foi dado para honrarmos e glorificarmos a nós mesmos. Como mordomos fiéis, devemos usá-lo para a honra e glória de Deus. Alguns pensam que apenas parte de seus meios é do Senhor. Ao porem de parte uma cota para fins religiosos e caritativos, consideram o restante como sua propriedade, que podem usar como julgam conveniente. Erram nisto, porém. Tudo quanto possuímos é do Senhor, e lhe somos responsáveis pelo uso que fazemos. No uso de cada níquel deve ser visto se amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O dinheiro é de grande valor, porque pode realizar grande bem. Nas mãos dos filhos de Deus é alimento para o faminto, água para o sedento, vestido para o nu. É proteção para o opresso e meio para socorrer o enfermo. Mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover as necessidades da vida, para a bênção de outros e para o avançamento da causa de Cristo. Riqueza acumulada não é somente inútil, como uma maldição. Nesta vida é um laço para a alma, por desviar as afeições do tesouro celeste. No grande dia de Deus, seu testemunho contra os talentos não usados e as oportunidades negligenciadas condenará seu possuidor. A Escritura diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupas comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tiago, capítulo 5, versos 1 a 4. Cristo não sanciona, porém, o uso pródigo e perdulário dos meios. Sua lição de economia: recolher os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É para todos os seus seguidores. Quem reconhecer que seu dinheiro é um talento de Deus, utilizá-lo-á economicamente, e sentirá que o poupar para poder dar lhe é um dever. Quanto mais gastarmos em ostentação e satisfação dos prazeres, tanto menos teremos para alimentar o faminto e vestir o nu. Todo níquel usado desnecessariamente priva o gastador de uma oportunidade preciosa de fazer o bem. Rouba-se a Deus a honra e glória que para ele deviam fluir pelo aproveitamento dos talentos por ele outorgados. Afeto e cordialidade. O afeto, os impulsos generosos e a pronta apreensão das coisas espirituais são talentos preciosos e colocam o seu possuidor sob pesada responsabilidade. Todos devem ser empregados no serviço de Deus. Nisto, muitos erram, porém. Satisfeitos com a posse destas qualidades, deixam de introduzi-las no serviço ativo por outros. Lisonjeiam-se de que, se tivessem oportunidades, se as circunstâncias fossem favoráveis, fariam grande e boa obra. Aguardam, porém, a oportunidade. Desprezam a mesquinhez do pobre avarento que nega uma esmola até ao necessitado. Veem que ele está vivendo para si e é responsável pelos talentos mal empregados. Com muita complacência, fazem contraste entre eles e esses homens mesquinhos, sentindo que sua condição é mais favorável que a do vizinho desalmado. Enganam-se a si mesmos, porém. A mera posse de qualidades não usadas somente lhes aumenta a responsabilidade.
Os que possuem grandes afeições estão sob a obrigação para com Deus de empregá-las não unicamente para com os amigos, mas para com todos os que necessitam de seu auxílio. Vantagens sociais são talentos e devem ser usados para benefício de todos os que estão ao alcance de nossa influência. O amor que mostra bondade somente com poucos não é amor, mas egoísmo. Não operará de modo algum para o bem de almas nem para a glória de Deus. Os que assim deixam não aproveitados os talentos do Mestre são ainda mais culpados que aqueles pelos quais sentem aversão. A eles será dito: vocês souberam a vontade do Mestre, mas não a cumpriram. Talentos multiplicados pelo uso. Talento usado, talento multiplicado. O êxito não é resultado do acaso, nem do destino. É a operação da providência de Deus, a recompensa da fé e descrição, da virtude e do esforço perseverante. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos e, se assim fizermos, teremos maiores dons para empregar. Não nos concede de maneira sobrenatural as qualidades de que carecemos, mas, ao utilizarmos a que temos, trabalhará conosco, tonificando e fortalecendo cada faculdade. Por todo sacrifício sincero e cordial no serviço do Mestre, nossas faculdades aumentarão. Enquanto nos entregamos como instrumentos para a operação do Espírito Santo, a graça de Deus opera em nós para que reneguemos velhas tendências, vençamos fortes pendores e formemos novos hábitos. Acariciando as sugestões do Espírito e a elas obedecendo, nosso coração se dilatará para receber mais e mais de seu poder e para fazer obra maior e melhor. Energias dormentes são despertadas e faculdades paralisadas recebem nova vida. O obreiro humilde, que obedientemente responde ao apelo de Deus, pode estar certo de que receberá a assistência divina. Aceitar responsabilidade tão grande e sagrada por si só eleva o caráter. Estimula a atividade às mais elevadas forças mentais e espirituais e fortalece purificamente o coração. Pela fé no poder de Deus, é maravilhoso quão forte se torna um homem débil, quão decididos seus esforços, quão fecundos de grandes resultados. Quem principia com pouco conhecimento e de modo humilde fala o que sabe, ao passo que procura diligentemente mais sabedoria, achará todo o tesouro celestial aguardando seu pedido. Quanto mais procurar comunicar luz, tanto mais luz receberá. Quanto mais alguém experimentar explicar a palavra de Deus a outros, com amor às almas, tanto mais clara ela para ele se tornará. Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, tanto maior conhecimento e capacidade teremos. Todo esforço feito para Cristo reverterá em bênçãos para nós mesmos. Se usarmos nossos meios para sua glória, Ele nos dará mais. Se tentarmos ganhar outros para Cristo, manifestando em nossas orações preocupações pelas almas, nosso coração palpitará pela influência vivificadora da graça de Deus. Nossos próprios afetos arderão com mais divino fervor. Toda a nossa vida cristã será mais e mais uma realidade, mais sincera e mais devotada. O valor do homem é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus. Este conhecimento é a fonte da qual emana todo o poder. Deus criou o homem para que toda faculdade fosse faculdade da mente divina, e sempre procura pôr a mente humana em associação com a divina. Oferece-nos o privilégio de cooperar com Cristo, revelando sua graça ao mundo, para que recebamos conhecimento crescente das coisas celestes. Olhando para Cristo, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus, e pela contemplação somos transformados. A benignidade e o amor para com nossos semelhantes tornam-se-nos um instinto natural. Desenvolvemos um caráter que é cópia do divino. Crescendo à sua semelhança, ampliamos nossa capacidade de conhecer a Deus. Mais e mais entramos em comunhão com o mundo celeste e temos poder incessantemente crescente de receber as riquezas do conhecimento e sabedoria da eternidade. O único talento. O homem que recebeu um talento foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O que recebera a menor dádiva deixou o talento improdutivo. Nisto é feita uma advertência a todos quantos pensam que a pequenez de seus dotes os dispense do trabalho para Cristo. Se pudessem fazer alguma grande coisa, com que boa vontade não se empreenderiam?
Mas, por só poderem servir em coisas pequenas, cuidam ser justificados de nada fazer. Erram nisto. O Senhor prova o caráter na distribuição dos dons. O homem que negligenciou negociar com seu talento mostrou-se servo infiel. Se houvesse recebido 5 talentos, tê-los-ia enterrado como fez com o único. Seu mau emprego do talento único mostrou que desprezava as dádivas do céu. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas capítulo 16, verso 10. A importância das coisas pequenas é muitas vezes desapreciada por serem insignificantes, porém suprem muito da real disciplina da vida. Realmente não há coisas não essenciais na vida cristã. A formação de nosso caráter será cheia de perigos se avaliarmos mal a importância das coisas pequenas. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pela fidelidade mesmo nos mínimos deveres, o homem rouba seu Criador do serviço que lhe é devido. Esta infidelidade prejudica-o a ele próprio. Deixa de ganhar a graça, o poder e a força de caráter que podem ser recebidos por uma entrega sem reservas a Deus. Vivendo apartado de Cristo, está sujeito às tentações de Satanás e comete erros em sua obra para o Mestre. Por não ser guiado pelos justos princípios nas minúcias, deixa de obedecer a Deus nas grandes coisas que considera sua obra especial. Os defeitos acariciados no trato dos pormenores da vida passam aos afazeres mais importantes. Procede segundo os princípios a que se acostumou. Assim, as ações repetidas formam hábitos, os hábitos formam o caráter, e pelo caráter é decidido nosso destino para esse tempo e para a eternidade. Somente pela fidelidade nas coisas pequenas é que a alma pode ser qualificada para agir com fidelidade sob responsabilidades maiores. Deus pôs Daniel e seus companheiros em contato com os grandes de Babilônia, para que estes gentios conhecessem os princípios da verdadeira religião. Em meio de uma nação de idólatras, Daniel devia representar o caráter de Deus. Como se tornou ele apto para uma posição de tanta confiança e honra? Foi a fidelidade nas minúcias que lhe deu integridade a vida toda. Honrava Deus nos menores deveres, e o Senhor com ele cooperava. A Daniel e seus companheiros, Deus outorgou o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Daniel capítulo 1, verso 17. Assim como Deus chamou Daniel para testemunhar dele em Babilônia, também nos chama a nós para sermos suas testemunhas no mundo hoje em dia. Deseja que revelemos aos homens os princípios de seu reino, tanto nos menores como nos maiores afazeres da vida. Em sua vida terrena, Cristo deu a lição da atenção cuidadosa às minúcias. A grande obra da redenção pesava-lhe continuamente sobre a alma. Ensinando ou curando, exercia ao extremo todas as energias da mente e do corpo. Contudo, notava as coisas mais simples da vida e da natureza. Suas lições mais instrutivas foram aquelas com que ilustrou as grandes verdades do reino de Deus pelas coisas singelas da natureza. Não passava por alto as necessidades dos mais humildes de seus servos. Seu ouvido percebia todo o clamor de necessidade. Estava alerta ao contato da mulher enferma em meio da turba. O mais leve toque da fé recebia a resposta. Ao despertar da morte a filha de Jairo, recomendou aos pais que lhe dessem alguma coisa para comer. Quando por sua força poderosa ressurgiu da sepultura, não desdenhou dobrar e colocar cuidadosamente no lugar apropriado a mortalha em que fora envolto. A obra a que como cristãos somos chamados é de cooperar com Cristo na salvação de almas. Por um pacto com Ele, comprometemo-nos a fazê-la. Negligenciar a obra é provar-se desleal a Cristo. Para cumprir esta obra, porém, precisamos seguir o seu exemplo de atenção fiel e conscienciosa às coisas mínimas. Este é o segredo do êxito em cada ramo de esforço e influência cristã. O Senhor deseja que seu povo alcance o último degrau da escada, para que possa glorificá-lo por possuir as aptidões que outorga de boa vontade. Pela graça de Deus foi feita toda a provisão para revelarmos ao mundo que procedemos consoante planos melhores que os por ele seguidos. Devemos mostrar superioridade de intelecto, compreensão, perícia e conhecimento, porque cremos em Deus e em seu poder de atuar no coração humano.
Os que, porém, não possuem grandes dons não devem desacoroçoar. Utilizem o que têm, vigiando fielmente cada ponto fraco do caráter e procurando fortalecê-lo pela graça de Deus. Em toda ação da vida devemos entretecer fidelidade e lealdade, cultivando os predicados que nos habilitarão para cumprir a obra. Os hábitos de negligência devem ser vencidos resolutamente. Muitos apresentam o esquecimento como desculpa suficiente para os erros mais crassos. Não possuem, porém, tanto como os outros, faculdades mentais? Por isso devem educar a mente a ser retentiva. É pecado esquecer. É pecado ser negligente. Se formardes o hábito da negligência, podereis negligenciar a salvação da própria alma e, finalmente, verificareis que não estáis preparados para o reino de Deus. As grandes verdades devem ser introduzidas nas pequenas coisas. A religião prática deve ser manifestada nos pequenos deveres da vida. A melhor habilitação que alguém pode ter é obedecer implicitamente à palavra do Senhor. Porque não são ligados diretamente com algum trabalho religioso, muitos cuidam que sua vida é inútil, que nada estão fazendo para a promoção do reino de Deus. Isto é um erro, porém. Se seu trabalho é o que alguém precisa fazer, não devem acusar-se de inúteis na grande família de Deus. Os deveres mais humildes não devem ser desprezados. Todo trabalho honesto é uma bênção, e fidelidade no mesmo mostra aptidão para posições de maior confiança. Conquanto modesto, qualquer trabalho feito para Deus com completa abnegação lhe é tão aceitável quanto o serviço mais elevado. Não é pequena oferta alguma dada de coração sincero e alegria de alma. Onde quer que estejamos, Cristo ordena cumprir o dever que se nos apresenta. Se for no lar, procure de boa vontade e sinceramente torná-lo um lugar aprazível. Se você é mãe, eduque os filhos para Cristo. Este trabalho é tão verdadeiramente para Deus como é o do ministro no púlpito. Se sua ocupação é na cozinha, procure ser cozinheira perfeita. Prepare alimento que seja saudável, nutritivo e apetitoso. Empregando os melhores ingredientes no preparo do alimento, lembre-se que também deve ocupar a mente com os melhores pensamentos. Se seu trabalho é lavrar a terra ou ocupar-se em qualquer outro serviço ou negócio, faça um sucesso do dever presente. Aplique a mente no que está fazendo. Represente a Cristo em toda a sua obra. Faça como ele o faria em seu lugar. Por menor que seja seu talento, Deus tem para ele um lugar. Este único talento, usado sabiamente, cumprirá a obra designada. Pela fidelidade nos pequenos deveres, devemos trabalhar no plano da adição, e Deus por nós operará no de multiplicação. Essas minúcias tornar-se-ão, então, as mais preciosas influências na obra. Que uma fé viva se entreteça com os fios de ouro na execução dos menores deveres. Então, a labuta diária toda promoverá o crescimento cristão. Contemplaremos, então, a Cristo continuamente. O amor a Ele dará força vital a tudo quanto empreendermos. Assim podemos, pelo bom uso de nossos talentos, ligar-nos por uma cadeia áurea ao mundo superior. Esta é a verdadeira santificação, porque a santificação consiste na realização alegre de nossos deveres cotidianos em obediência perfeita à vontade de Deus. Muitos cristãos esperam, porém, que lhes seja confiada grande obra. Por não poderem achar lugar assaz grande para satisfazer sua ambição, deixam de cumprir fielmente os deveres comuns da vida. Estes lhes parecem sem interesse. Dia após dia, deixam escapar oportunidades de mostrar fidelidade a Deus. Enquanto esperam alguma grande tarefa, a vida passa, seus propósitos ficam por cumprir, sua obra por ser executada. Os talentos devolvidos. Muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Quando o senhor ajustar contas com seus servos, será averiguado o que foi ganho com cada talento. O trabalho feito revelará o caráter do obreiro. Os que receberam 5 e 2 talentos devolverão ao senhor as dádivas confiadas, com acréscimo. Fazendo isto, não reclamaram para si mérito algum. Seus talentos são os que lhe foram entregues. Ganharam outros talentos, mas não poderiam tê-los ganhos sem o depósito. Veem que apenas fizeram seu dever. O capital era do Senhor. O lucro é seu. Se o Salvador não lhes houvesse concedido amor e graça,
teriam falido para a eternidade. Ao receber o mestre os talentos, porém, aprova e recompensa os obreiros como se o mérito lhes fosse próprio. Seu semblante resplandece de alegria e satisfação. Deleita-se em poder outorgar-lhes bênçãos. Galardoa-os por todo o serviço e sacrifício, não por dever-lhes alguma coisa, mas porque seu coração transborda de amor e ternura. Bem está, servo bom e fiel, disse. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É a fidelidade, a lealdade para com Deus, o serviço de amor que obtém a aprovação divina. Todo o impulso do Espírito Santo que leva os homens à bondade e a Deus é anotado nos livros do céu, e no dia de Deus serão louvados os obreiros pelos quais ele operou. Entrarão no gozo do Senhor quando virem no reino aqueles que foram redimidos por sua instrumentalidade, e terão o privilégio de participar de sua obra lá, porque se habilitaram pela participação na mesma aqui. O que seremos no céu é o reflexo do que somos agora no caráter e no serviço sagrado. De si mesmo, diz Cristo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus capítulo 20, verso 28. Esta sua obra na terra é-o também no céu. E nosso galardão por trabalhar com Cristo neste mundo consiste na maior capacidade e mais amplo privilégio de colaborar com Ele no mundo por vir. Chegando também o que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Assim desculpam os homens seu menosprezo das dádivas de Deus. Veem a Deus como severo e tirano, que espreita para denunciar-lhes os erros e puni-los com seus juízos. Culpam-no de exigir o que nunca deu e ceifar o que não semeou. Muitos há que em seu coração acusam a Deus de ser Senhor severo, porque deles reclamam posses e serviço. Nada, porém, podemos entregar a Deus que já não lhe pertença. Porque tudo vem de ti, disse o rei Davi, e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Todas as coisas são de Deus não somente pela criação, como pela redenção. Todas as bênçãos desta vida e da futura nos são concedidas, assinaladas com a cruz do Calvário. Portanto, falsa é a acusação de que Deus é um Senhor duro e que ceifa onde não semeou. O Senhor não refuta a acusação do servo ímpio, embora injusta. Porém, baseando-se em sua própria declaração, mostra-lhe que seu procedimento é indesculpável. Tinha sido providos os meios e as maneiras de o talento ser empregado para o proveito do proprietário. Devias, então, disse ele, ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Nosso Pai Celeste nada mais nada menos requer do que o que nos deu capacidade para executar. Não sobrecarrega seus servos com fardos que não podem suportar. Conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103, verso 14. Tudo o que requer de nós, podemos render-lhe pela graça divina. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, verso 48. Seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um jota menos do que somos. O Senhor mede com exatidão toda a possibilidade para o serviço. As capacidades não utilizadas serão levadas em conta, tanto quanto as que empregamos. Deus nos tem como responsáveis por tudo o que nos poderíamos tornar pelo bom uso de nossos talentos. Seremos julgados de acordo com o que nos cumpria fazer, mas que não executamos por não usar nossas faculdades para glorificar a Deus. Mesmo que não percamos a salvação, reconheceremos na eternidade a consequência de não empregarmos nossos talentos. Haverá eterna perda por todo o conhecimento e capacidade não alcançados que poderíamos ter ganho. Mas se nos entregarmos completamente a Deus e seguirmos sua direção em nosso trabalho, Ele mesmo se responsabilizará pelo cumprimento. Não quer que nos entreguemos a conjecturas sobre o êxito de nossos esforços honestos. Nenhuma vez devemos pensar em fracasso. Devemos cooperar com aquele que não conhece fracasso. Não devemos falar de nossa fraqueza e inaptidão. Com isso, manifestamos desconfiança para com Deus e negamos sua palavra.
Ao murmurarmos por causa de nossas cargas ou recusarmos assumir as responsabilidades de que nos encarregou, estamos dizendo virtualmente que Ele é um Senhor severo e que requer o que não nos deu força para executar. Muitas vezes somos inclinados a chamar o espírito do servo preguiçoso de humildade. A verdadeira humildade é muito diferente, porém. Sermos revestidos de humildade não significa devermos ser de intelecto medíocre, aspirações deficientes e covardes em nossa vida, esquivando-nos de cargos com medo de não sermos bem-sucedidos. A verdadeira humildade cumpre o propósito de Deus, confiante no seu poder. Deus opera por quem quer. Muitas vezes escolhe os instrumentos mais humildes para maiores obras. Porque seu poder é revelado na fraqueza do homem. Temos nosso padrão e por ele declaramos uma coisa grande e outra pequena. Mas Deus não avalia de conformidade com nossa medida. Não devemos supor que o que para nós é grande o é também para Deus, ou que o que para nós é pequeno também o é para Ele. Não nos compete julgar nossos talentos ou escolher nosso trabalho. Devemos aceitar as incumbências que Deus determinar, devemos suportá-las por sua causa e sempre ir a Ele para obter descanso. Qualquer que seja nosso trabalho, Deus é honrado pelo serviço alegre e feito de todo o coração. Compraz-se ao cumprirmos nossos deveres com gratidão e regozija-se por sermos considerados dignos de colaborar com Ele. O talento removido. A sentença proferida contra o servo preguiçoso foi: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Neste caso, como na recompensa do obreiro fiel, é indicado não meramente o galardão no juízo final, mas o processo de retribuição gradual nesta vida. Como no mundo natural, assim é no espiritual. Toda habilidade não aproveitada enfraquecerá e definhará. Atividade é a lei da vida, ociosidade é morte. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7. Empregadas para abençoar a outros, suas dádivas aumentam. Restritas ao serviço do próprio eu, diminuem e são retiradas finalmente. Aquele que recusa repartir o que recebeu, finalmente achará que nada tem para dar. Consente em um processo que certamente atrofia e finalmente aniquila as faculdades da alma. Ninguém suponha que possa viver vida de egoísmo e então, tendo servido aos próprios interesses, entrar no gozo do Senhor. Não puderam participar da alegria de um amor desinteressado, não se adaptariam às cortes celestes, não poderiam apreciar a pura atmosfera de amor que impregna o céu. As vozes dos anjos e a música de suas harpas não lhes agradariam. Para sua mente, a ciência do céu seria um enigma. No grande dia do juízo, aqueles que não trabalharam para Cristo, que vagaram sem ter responsabilidade alguma, pensando-se em si mesmos e agradando-se a si mesmos, serão postos pelo juiz de toda a terra com aqueles que obraram o mal. Receberão a mesma condenação. Muitos que professam ser cristãos desprezam as reivindicações de Deus e, contudo, não sentem que há injustiça nisso. Sabem que o blasfemo, o assassino, o adúltero merecem punição. Porém, eles mesmos acham gozo no culto religioso. Gostam de ouvir a pregação do Evangelho e, por isso, cuidam ser cristãos. Embora tenham passado toda a vida cuidando de si mesmos, ficarão tão surpreendidos como o servo infiel da parábola ao ouvir a sentença: tirai, pois, o talento. Como os judeus, confundem o gozo das bênçãos com o uso que delas deveriam fazer. Muitos dos que se eximem de trabalhar para Cristo alegam sua incapacidade para a obra. Fê-los, porém, Deus assim incapazes? Não, nunca. Esta incapacidade é o produto da sua própria inércia e perpetuada por sua escolha deliberada. Já em seu próprio caráter, reconhecem o efeito da sentença. Tirai-lhe, pois, o talento. O contínuo mau emprego dos seus talentos extingue-lhes-á definitivamente o Espírito Santo, que é a única luz. A sentença: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Imprime o selo do céu sobre a escolha que eles mesmos fizeram para a eternidade.